Bom dia a todos. Nós somos da Shure. Eu sou o Thiago Beziaco, gerente de vendas. Estou aqui com a Fernanda Gereto, que vocês já conhecem, que é a nossa especialista de mercado, que cuida toda da nossa área de conference e de stall. Então, a gente vai estar aqui hoje para falar um pouquinho no começo da história da Shure, que é um ano muito importante para nós. Como vocês podem ver, a Shure está completando 100 anos. E também trazer o que a gente tem de novidade desses últimos anos de produtos que a gente lançou. Tá bom? Então, as apresentações aqui que já fiz. A Fê já está com a gente já há mais de 8 anos. Eu comecei na Shure esse ano, então a gente está aqui para suportar o mercado brasileiro da melhor forma possível. Então, como eu mencionei, esse é um ano muito importante para nós, porque a companhia está completando 100 anos de história. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, o som é o nosso negócio. Então, a Shure faz parte da história do som. Né? A gente tem uma história gigantesca em desenvolvimento de produto, que a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui na abertura dessa apresentação. Aqui a gente tem um vídeo que mostra rapidamente um pouco da história da Shure e o nosso portfólio de produto. The story of sound is the story of us, a 100-year-long story. Through a century of change, Shure's been there. In every presentation, every conversation, uniting people and perspectives, amplifying dialogues that span generations, and igniting connections that push us forward. Because sound doesn't just tell our story, it shapes our future and inspires us to keep innovating. So here's to 100 years of extraordinary sound and the next 100. Eu gosto muito desse vídeo porque ele, de forma sucinta, mostra o que a Shure faz pelo nosso mercado e pelos nossos clientes. E essa frase de formatar o futuro eu acho que é muito importante. Então, a gente está falando de uma empresa centenária que visa ajudar os nossos clientes a dar forma às suas ideias. Né? Então, aqui um pouquinho da nosso footprint, né, do tamanho da empresa. Então, como a gente viu no vídeo e como eu já mencionei, a gente foi fundado em 1925 pelo senhor Sidney Shure. Tá? E aí a gente tem uma história de desenvolvimento de produtos muito grande. Como vocês sabem, a gente tem uma estrutura em Latam, com o nosso escritório aqui em São Paulo, e um escritório também na Cidade do México, sendo que aqui em São Paulo é o nosso headquarter para Latam, onde a gente tem toda uma estrutura de vendas, marketing, para suportar o mercado latino-americano. A gente tem fábricas na China e no México, que atendem o mundo inteiro, tá? E hoje que são vendidos para mais de 120 países, com mais de 30 escritórios espalhados pelo mundo. Realmente é uma presença global. E aqui uma linha do tempo que mostra um pouco da história da Shure em termos de desenvolvimento de produto, que é muito legal. Então, a gente começa aqui em 1925, como curiosidade para vocês, como uma loja que vendia peças para rádio. Tá? Então, os irmãos Shure fundaram a empresa como uma loja de venda de peças para rádio. E, ao longo do tempo, eles foram percebendo a evolução do rádio e decidiram que eles tinham que começar a fabricar microfones para essa indústria de rádio. E aí tem vários momentos marcantes. Por exemplo, em 1939, a gente lançou o Unidyne, modelo 55, que virou um ícone, né, na questão de microfones, usado pelo Elvis e por várias figuras icônicas do mercado, que ganhou prêmios, como, por exemplo, o Thomas Edison ganhou por inventar a lâmpada. Então, esse microfone tem prêmios na indústria eletrônica de altíssima relevância. A gente tem o lançamento do primeiro sistema sem fio em 1953, o Vagabond. Tá? Então, a Shure sempre esteve na vanguarda de tecnologia na área de microfones. Então, a gente já falava de sistema sem fio desde a década de 1950. E se a gente evolui na linha do tempo, a gente vê lá, por exemplo, a família Accent, desde 2011, primeiro na família Accent analógica, que hoje continua sendo o nosso produto de agora na versão digital líder de mercado no som profissional. Tá? Em 2016, a gente lançou a parte do MXA 910, seguindo para ter soluções corporativas, microfones de teto, e assim por diante, até chegar em 2025, que é um ano que a gente está fazendo diversos lançamentos. A gente tem como uma estratégia fazer um lançamento por mês nesse ano de aniversário da Shure. Então, a Fê vai cobrir para a gente um pouquinho desses lançamentos. Temos bastante produto para falar com vocês. Aqui, para cobrir um pouquinho do nosso portfólio, que a maioria de vocês já conhecem, mas a gente tem uma portfólio, os microfones que a gente tem, tanto eles sem fio e com fio, mas aqui seriam os microfones cabeados que a gente tem, linhas icônicas, como, por exemplo, o SM58, SM57, né, que são microfones que se vendem organicamente, o mercado conhece, o mercado deseja esses produtos, até linhas mais modernas, como, por exemplo, o Nexadyne, que é um lançamento que a gente teve recente para a linha profissional. Na parte de sem fio, né, que a gente também tem uma liderança grande nesse mercado, e de in-ears, de monitores pessoais. Então, a gente tem toda a linha de Accent Digital, que é uma referência de mercado hoje.
Temos a linha de ULXD e SLXD, também muito utilizado na parte de install e de conference. São sistemas muito robustos, com uma flexibilidade muito grande. E temos uma parte de in-ear também, que é desde a linha da PSM300, PSM900, PSM1000, e agora com o AD-PSM, que a Fernanda vai explicar um pouquinho para vocês também, que é um grande lançamento da Shure. A parte de fones de ouvido que a gente já tem também bastante via retail, mas também no mercado profissional, desde a linha Ionix até a linha SE. Tá? E os produtos da linha de palestras, apresentações que vocês conhecem. Então, por exemplo, aqui nós estamos, nesse momento, utilizando um produto da Shure. Né? Então, aqui nós estamos com uma cápsula do SM58 em um sistema Accent. Tá? Então, toda a linha nossa que a gente apresentou, que atende também nessa parte de apresentações e palestras. E, por último, a parte de install de conference, que internamente a gente chama de conference, que são todas as nossas soluções de produtos para a área de sistemas de conferência. Tá? Então, a gente tem toda a nossa parte de microfones de teto, microfones de mesa, nossos processadores de áudio, o famoso P300. Tá? Temos o processador de áudio em forma digital, né? Que a gente só faz o IntelliMix por software. E temos alguns lançamentos de produto que a gente vai falar para vocês também agora para frente. Tá? E, por último, não menos importante, uma área que a Shure vem investindo e se desenvolvendo muito forte, que é a linha de software. Tá? Então, a gente vem deixando de ser uma companhia 100% de hardware e vem se transformando numa companhia mista de hardware e software. Então, a gente tem diversos softwares que ajudam vocês no dia a dia e que provê soluções para os clientes finais da gente. Então, por exemplo, o Designer que vocês utilizam para fazer projetos, que é muito importante, a parte do IntelliMix em software. Agora, a gente tem a versão também do Wireless Workbench para fazer coordenação de RF. Não só no PC, mas também agora em aplicativo. Você pode ter no seu celular ou num tablet, que facilita a mobilidade, facilita a fazer essa gestão num evento, que são coisas que são muito importantes no nosso dia a dia. E a parte do Shure Cloud, que a gente cada vez mais vai desenvolver produtos que vão estar conectados à parte do Shure Cloud, facilitando os recursos e facilitando a parte de expansão dos nossos produtos, como a gente vai ver com a Fê. Tá bom? Obrigado. Fê, com você. Obrigada, Thiago. Bom, novidade é o que não falta, né? Vocês perceberam aí lançamento, novidades. A Shure completou aí 100 anos. E tem muitas comemorações, muitos lançamentos em comemorações aos 100 anos, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Com o Accent Digital, o AD-PSM, a gente tem lá no nosso espaço. Então, quem quiser ir lá conhecer um pouquinho mais de perto, tirar mais dúvidas, vai dar para explorar um pouquinho mais por lá. Tá? Bom, expansível, flexível, imparável. Né? Eu acho que essas 3 palavras resumem aí praticamente 100% do produto, né? Principalmente a parte imparável, porque ele vai fazer parte da família Accent Digital. Então, quem trabalha já com a Accent Digital sabe que vai fazer qualquer tipo de evento em qualquer região do nosso planeta. Então, fazendo uma linha do tempo, em 2011 a Shure lançou o PSM, né, como o Thiago falou, e o Accent analógico. Tá? Aqui a Shure já se colocou como líder de mercado em sistema in-ear, né, em sistema de transmissão sem fio robusta, né, para grandes festivais, grandes eventos, principalmente para os locadores, né, que cada dia está num lugar, atendendo um tipo de demanda diferente. Ele já se tornou líder aí do mercado. Em 2017, o Accent Digital veio, né, para substituir o Accent analógico e manteve esse histórico aí de ser líder nesse segmento aí também, né? Então, é uma linha muito robusta e muito pensada principalmente ao usuário final. O que eu gosto da Shure é que todo lançamento é muito pensado ao usuário final, né? Quanto que isso vai ficar no mercado, o quanto que vai agregar no dia a dia desse cliente. Então, se a gente parar para pensar em 2011, PSM, a gente está falando de 14 anos, quase 15 anos. E ele ainda está em uso, ainda é referência do mercado, ainda é o mais utilizado, né? E agora a gente vem para complementar, porque a gente tem o Accent Digital, por que não ter o sistema todo em ear digital também? Então, a gente veio para complementar aí com a AD-PSM, né, que a gente vai ver alguns recursos aí. Tá? E a tendência é essa, continuar atendendo os nossos clientes com maior eficiência cada dia mais, né, com as demandas atuais.
Então, um resumo bem básico da linha, né, porque a gente tem muitos lançamentos, mas a gente vai ver os principais pontos dele aqui. Então, a gente tem 2 tipos de transmissores, né, para in-ear, o de 4 canais e o de 2 canais. Né? Eu tenho no de 2 canais, que é o de baixo, as 2 conexões de antena, no de 4 canais, as 4 conexões de antena. Já tem um combiner embarcado também nele, se eu quiser utilizar. Tenho as 4 portas Ethernet, então, tanto para controle, áudio DANT e AS3. Tenho a parte de alimentação, né, que eu posso ter como opção trabalhar com DC também, tanto AC como DC. Aí é legal de mencionar na hora da compra, né, se eu vou ter uma solução com DC, né, uma fonte externa, algo assim, eu consigo estar trabalhando. O receptor portátil, né, ou ADX, ele tem as 2 antenas para fazer o True Diversity digital. Né? Eu estou reparando porque está faltando os part numbers aqui, mas eu vou falando para vocês. O ADX-R, tá? Então, ele tem o True Diversity digital, ele tem o estéreo extremamente robusto, fiel, né? Então, o pessoal está gostando muito da qualidade do áudio, vocês vão poder testar isso também lá na nossa sala de demo. Ele é da linha ADX, então ele vai ser compatível com a bateria dos ADX, o bodypack do ADX, e também vai ser compatível com o ShowLink. Tá? Então, toda essa parte de controle remoto, esse gerenciamento, a gente já vai ter nesse produto aqui também para facilitar ainda mais o dia a dia dos nossos locadores, das nossas bandas, enfim. Tá? E ele também pode trabalhar com o modo mono, tá? Que eu posso falar para o transmissor. Então, ao invés de 4 canais estéreos, eu vou ter 8 mono. Ao invés de 2 estéreos, 4 mono. Tá? Então, isso é legal porque, como ele já é de uma era digital, quem trabalha com PSM ou qualquer outro sistema in-ear analógico, quando coloca no modo mono, tem um vazamento, tem um ruído que vaza, não fica 100% isolado um lado. E aqui eu já consigo esse resultado com um receptor digital aí do ADX, tá bom? ADX-R. O carregador é diferente, tá? Então isso é importante falar, porque o case dele externo é diferente, então ele precisa de um carregador à parte. E nós temos também os combinadores, né? Eu tenho um combinador de 8 portas, que já tem uma inteligência embarcada, então eu tenho as 4 conexão, né, de antena A, as 4 B, tenho o resultado da A, tenho o resultado da B, e eu tenho o resultado AB. Né? Então, eu consigo fazer uma série de combinações ali para me ajudar, dependendo do tipo de instalação, quantidade de antenas, tudo isso. Ok? E o combinador passivo aí de 2 vias, tá? É o AD221. Muita gente já trabalha com o A221, então eu sei que isso vai ser uma pergunta. Posso utilizar? Não. Tá? Esse é específico para o AD. O hardware é diferente, a estrutura do sistema é diferente. Então, ele é praticamente 0 de perda. Né? Então, o A221, se não me falha a memória, era 3 dB de perda, esse é praticamente 0. Ele é projetado para a linha D. Ok? Então, esse é o resumo como todo. Né? E aí vamos falar o principal, né? O modus de transmissão, a tecnologia de transmissão dele. Né? O legal da Shure é que a gente não tem apenas um modo de transmissão. Então, eu vou começar ali pelo WMAS, ou o iMAS. Se eu falar o iMAS, é normal, porque o nosso time de fora fala o iMAS, a gente escuta o iMAS o tempo todo, porque meio que vem de wireless. Né? Mas o que é esse tal de WMAS? Começando de trás para frente, sistema automático multicanal wireless. Né? Então, não é um padrão, isso é claro, né? Para quem nunca escutou esse termo, vou explicar um pouquinho aqui. Não é um padrão, né? Então, são regras para você entregar a partir daqui de performance. Né? Então, ele vai ditar regras do que espera de performance. O que cada fabricante vai fazer com essas regras, se vai entregar o básico que o iMAS exige, ou se vai entregar além,
aí depende de fabricante a fabricante. Então, ele é um conceito, né, com regras, mas ele não é padrão, né? Então, cada fabricante tem a sua estratégia de como lidar com interferência, como vai trabalhar esses blocos no range de frequência, né? Então, a gente está falando aqui do sistema Accent Digital, é a banda G55, que vai de 400 e pouco até 600 MHz, né? Então, pega todo o range. E como que a gente trabalha, tá? Falando aqui de Shure, porque, lembrando, não é um padrão. Então, a nossa estratégia para o mercado, né? O legal do nosso iMass é que eu posso dividir ele em blocos, então eu não ocupo todo esse range apenas com iMass. Qual é a estratégia disso? Se eu estiver passando som num festival, se o palco do lado também quiser passar o som, se eu tenho um sistema que ocupa todo o range, eu já vou gerar um problema para o palco do lado. Ou se eu precisar calcular a banda de guarda, eu também já vou ter um problema. Então, qual que é a estratégia? Eu posso trabalhar com blocos, né, de 6 MHz. Num bloco de 6 MHz, eu já vou ter 4 canais dentro desse... com uma única portadora, tá? Uma única portadora de frequência, eu já vou ter 4 receptores ali, 4 body packs, né? Cada um com seu subcanal. Então, isso é legal porque eu estou ocupando 800 kHz. Pensando num canal de televisão que é 6 MHz, a gente vai conseguir acomodar em torno de 7 bloquinhos desse. Então, 7 vezes 4 já são 28. Era algo inimaginável, que hoje a gente já tem. Tá? Então, o iMass ele vem para facilitar toda essa dinâmica do espectro de RF, que cada dia é mais congestionado, cada dia é mais desafiador, mas eu consigo entregar para o meu cliente a tranquilidade de ele poder trabalhar exatamente igual o Accent Digital, né, usando o Narrowband. Então, eu posso ter um sistema PSM com iMass e outros sistemas, o resto do sistema Accent Digital, trabalhando em outras formas, né, ou até o PSM trabalhando em outras formas, porque eu trago essa tranquilidade. Eu não ocupo todo o range de frequência a ponto de impossibilitar outras tecnologias ali naquele mesmo local, né? Então, eu trago essa tranquilidade para o locador, ou para o dono do evento, ou para o artista, a melhor forma de estar trabalhando com esse produto naquela região, naquela turnê, enfim, naquele local específico. Tá? Então, isso é bem bacana. Aqui, a gente está falando de 4 canais estéreos, cada uma com a sua portadora, né? Então, vai ocupar uma faixa aí de 350 kHz. Pensando no canal de televisão, né, de novo, de 6 MHz, a gente já está acomodando em torno de 17 sistema, entre 16 e 17. Se fosse só isso, já estaria bom. Não precisava nem do WMass. Se fosse só isso, já seria perfeito. Mas, de novo, né, a Shure não se preocupa só com o presente, a gente já está olhando o futuro, o que está por vir. E a gente quer que esse produto ele esteja em linha aí por mais 14, 15 anos, né? Então, essa é a nossa expectativa. E lembrando que em São Paulo, no Brasil, de forma geral, a gente só tem 2 canais livres, né, por causa da TV digital. Então, o espectro está cada vez mais apertado para trabalhar. Então, especificamente no Brasil, ter essa flexibilidade é um grande trunfo, porque a gente não tem uma margem muito grande de espaço de RF para trabalhar. Exato. E se mesmo assim o meu cliente, né, o meu parceiro, querer operar igual o PSM, porque já tem um monte de dispositivo PSM, ou porque na região da turnê ele quer trabalhar no RF analógico, né, na estrutura analógica, posso? Eu posso. Então, veja, eu tenho 3 formas de trabalhar, né, 3 opções para o nosso locador, para os nossos artistas, e você vai usar conforme a necessidade daquele momento. Então, isso é muito bacana. Aqui, é que o pessoal não conseguiu carregar a apresentação atualizada, mas em questão de latência, né, depende da quantidade de canais, obviamente. Então, o digital até 2.9 e o analógico até 1.29. Tá? Aqui a gente está com poucas quantidades. E lembrando, né, que o modo True Diversity, né, digital, que eu tenho, se eu fazer toda a combinação digital, eu mantenho o True Diversity, mas sem ser digital. Ok?
E lembrando, né, coloquei esse slide aqui só para reforçar que toda a parte de show link, né, toda a parte de controle aí, tranquilidade, previsão, a gente consegue estar atuando junto com o show link, né, que trabalha em conjunto com toda a família ADX. Beleza? Continuando aqui, mais um grande lançamento, né, que é o SLX-D Quad, perdão. Eu tenho aqui 2 versões, tá? O SLX-D ele já é uma linha muito consolidada, eu tenho de 1 e 2 canais. Eu acho que depois do BLX, se duvidar, já até passou o BLX, não? Hoje é o nosso best-seller no Brasil, é o SLX-D. Ele é um produto muito robusto, de engenharia nova, acessível, né? E agora a gente lançou o de 4 canais e de 4 canais com Dante, né? Então, isso facilita. Então, o que eu posso ver aqui? As conexões, né, A e B das antenas, passo a ter 2 portas Ethernet, passo a ter as saídas, né, analógicas, e eu passo a ter o summing dessas saídas analógicas. Então, por exemplo, se numa mesa de som eu só tenho uma entrada analógica, mas eu quero 4 microfones nesse palco, eu posso usar um SLX-D e mandar ele entregar tudo somado, tudo mixado para mim, e eu uso apenas essa uma entrada que está liberada ali na minha mesa de som. Tá? Então, passando um pouquinho mais das partes dos benefícios dele, né, a parte de redundância. Aqui vai fazer muito sentido se eu estiver trabalhando com a versão Dante, porque eu posso usar as 2 portas Ethernet. O switch, né, que a gente fala, que é o áudio controle nas 2 portas, então faço total redundância aqui. Eu tenho as mesmas informações nas 2 portas. A redundância só de áudio, né, então eu tenho um controle numa porta e o áudio fazendo redundância nas 2 portas, ou um modo isolado, né, controle numa porta e áudio em outra porta. Tá? Meio que similar ao que o LX-D faz, o de 2 e 4 canais. A soma de áudio, né, a gente usa muito o termo na Shure de soma para esses hardwares, porque é o jeito que você vai encontrar no manual, tá? O modo summing. Mas é uma forma de fazer a mixagem customizada, ou você define o jeito que você quer. Então, eu tenho 100, né, sem a soma, ou seja, os canais todos individualizados. Eu tenho a soma de 1 e 2 canais, 3 e 4 individualizado, 1 e 2 e 3 e 4 somado, e assim até somar tudo. Então, eu vou escolhendo a forma que eu quero. Por isso que nos manuais vocês vão encontrar com esse termo, mas também é outra facilidade que eu já comentei. Passo a ter cascata de RF, né? Então, isso facilita, porque, pensando aí num ambiente com 8 microfones, eu já iria ter um distribuidor. Não, dois distribuidores, né? E distribuidor é carinho. Então, aqui eu passo a eliminar o distribuidor e faço a cascada direta. Além disso, eu posso colocar antena ativa. Então, eu consigo, aí, usando o cabo Shure e antena Shure, até 30 metros de cabo sem acessório. Se eu for querer uma antena corporativa, igual ao 864, ou outra antena ativa. Então, eu consigo facilitar ainda mais as instalações. Economizo espaço de rack, economizo na parte de infra, acessórios à parte. Então, só para recordar um pouquinho dos acessórios, dos extras, que esses não é muito novidade, mas é legal a gente recordar. Então, eu tenho o body pack, e o bastão, que todo mundo conhece, dessa linha, meio que padrão, pensou em sistema sem fio, pensou em body pack, pensou em bastão. A bateria, SB903, o carregador SBC 203, e eu gosto de falar muito do SLX-D3, que é o plug-on. Então, ele já vai me fornecer Phantom Power. O que ele faz, Fê? O que é esse tal do plug-on? Eu transformo um microfone analógico cabeado em parte do sistema sem fio.
né? Então, por exemplo, eu tenho um auditório, que eu tenho um púlpito, eu coloquei um gooseneck cabeado, mas o resto do sistema SLXD, eu posso colocar um plugão nesse púlpito, para transformar esse gooseneck cabeado em parte do sistema sem fio. E está ali no Wireless Workbench, fazendo esse gerenciamento por lá também. Tá? Então, toda a parte de alimentação ali eu já consigo atender. E o SLXD5, que ele é um receptor portátil de um canal, né? Muito usado em externas, né? Então, eu já faço conexão direto com a câmera, e ele vai fazer o sync com qualquer um desses 3 transmissores, né? Bodypack, bastão ou plug-on. Né? Então, se eu preciso de algo mais portátil, não pode ficar instalado numa mesa ou num rack, principalmente o pessoal de externa acaba utilizando bastante. Né? Pessoal, eu vou falar meio rapidinho, porque 100 anos é muito produto, é muita história. Tá? Então, o Next2 também é um lançamento do ano passado, mas eu vou falar dele para chegar no lançamento que a gente fez esse ano, na ISE. Então, o Next2, ele é um conceito tudo em um. Né? Eu poderia estar usando, por exemplo, nesse auditório aqui, que eu não tenho 50 metros de distância, por exemplo. Então, eu poderia ter ele aqui na frente, me apoiando com isso, com um transmissor indo até 50 metros de distância, ele conseguiria me atender. Tá? Então, ele é uma base para 2 transmissores, né? 2 microfones. Eu já tenho ali a bateria, quando eu compro o sistema, já compra com a bateria. Ele tem o autogerenciamento de RF, ele tem criptografia, que você pode habilitar ou não. Se eu deixar habilitado o meu bastão dessa linha, é em torno de 28 horas. E se eu desabilitar, isso vai para quase 40 horas. E os demais transmissores, com a criptografia, em torno de 17, 19 horas. Tá? Então, ele é um sistema de bateria muito robusto, que a bateria vai, mesmo com criptografia, ela vai durar mais de um dia aí de evento sem precisar carregar. Tá bom? Muito utilizado, aí, projetado, na verdade, para a sala de aula, para a educação. Por quê? Porque eu preciso de facilidade nesses locais. E ambientes corporativos, salas multiusos também. Eu preciso de facilidade. Eu não tenho um engenheiro de RF para fazer a coordenação. Eu não tenho que levar para o meu usuário corporativo a preocupação de fazer o sync desse microfone. Né? Então, ele é um sistema autônomo e ele vai permitir toda a parte de integração já embarcada. Então, para quem conhece o P300, é como se eu tivesse um P300 ali dentro. Então, eu já vou ter o fluxo de áudio Dante, o controle também, né? Parte VIP. Eu tenho entrada e saída USB, né? Uma única porta fazendo I/O. Eu tenho a entrada analógica e 2 saídas analógicas. Então, eu já tenho toda a parte de integração ali. E eu monto o kitzinho conforme o desejo do meu cliente. Fê, eu tenho uma sala de reunião, 6 pessoas. Posso colocar o balde dessa linha? Posso. Já resolvi o problema da sala de reunião, já resolvi o problema de integração, porque ele já tem ali. O DSP, eu já tenho cancelamento de eco para esses cenários com videoconferência, redução de ruído. Então, ele entra desde sala de aula a ambientes pequenos como esse, auditórios como esse, e sala de reunião. Né? Fê, mas eu quero 4. Ok, compro 2 bases. Ou a gente dá uma olhadinha no complemento dessa linha, que é a linha o Next 4 e 8. Né? Então, para quem conhece, a gente tem o Microflex Wireless, né? que é um legado dentro da Shure, e essa linha está vindo para substituir, né, com essa nova geração. When it's your job to make sure everyone gets a say, you need a flexible solution that can go from lights on to mics on in seconds. That can effortlessly adapt and turn any room into a collaboration space. A solution that seamlessly scales up, no matter how many seats are at the table. With Shure MXW Next, there's always room for more. Então, essa é a linha, né, Next 4 e 8. Então, diferente do Next 2, eu tenho o APT apartado.
Então, o meu cérebro de sistema é a antena e também já é o DSP e a integração. Aqui eu passo a ter também uma porta USB para fazer I/O e uma saída analógica. Eu não tenho tanta integração quanto o outro, né? Porque a gente já vai pensar numa estrutura de eu colocar uma antena no alto, numa parede, né? Mas ele já vai permitir você atender praticamente todos os seus cenários aí para esse tipo de solução, né? Sala de aula, pequenos auditórios, salas de reuniões, né? Então, eu já tenho toda a inteligência dentro do APX agora, né? Eu falo APT, mas porque é o transceptor, mas ele a versão nova chama APX dele. Tenho também toda a parte de DSP, né? Então, mesmos recursos de cancelamento de eco, redução de ruído, entrada e saída Dante, mantenho exatamente igual. A minha base de gooseneck ela é mais inteligente, né? Porque a da versão anterior era a mesma base para todos os tipos de transmissor dessa linha. Então, para eu colocar um gooseneck, eu matava 2 posições, porque ele entrava deitado e não em pé. Então, aqui a gente já tem 2 bases para ser mais eficiente financeiramente. Tá? Então, aqui é a parte de trás, para a gente ver, né? Então, eu tenho as 2 portas Ethernet, aquele laranjinha ali da conexão analógica, USB, que fica bem aqui atrás, né? Por isso que eu coloquei outro ângulo de visão. Então, eu já consigo fazer essa instalação, redundância de áudio, tudo que a gente viu nessa parte, quando eu tenho 2 estruturas de rede, né? 2 portas Ethernet, com fluxo de áudio Dante, eu consigo fazer toda aquela logística de redundância também, né? Os transmissores, né? Então, eu cresço na parte do gooseneck, né? Esses 3 transmissores, né? O body pack, o bastão e o de superfície, que a gente chama de boundary, ele é compatível também com o Next2, é o mesmo encaixe, né? É a mesma família. E para 4.8, né? Versão 4.8, eu tenho também o gooseneck. Tá? Esse nome de baixo que você vê, ele sempre tem 2 linhas, né? O nome do sistema e o nome do transmissor. O nome do transmissor eu consigo alterar. Tá? Então, eu posso colocar a sala que ele pertence. Então, se eu tirar ele de uma sala, depois eu olho no display dele, eu já sei para onde que ele tem que voltar. Então, ele facilita bastante. Aí. Então, uma visão geral aqui da parte de carregadores. E toda a parte de DSP, como eu disse, exatamente igual, né? Então, ele vai me atender tanto em cenários de compensação sonora, que é igual ao que a gente está fazendo aqui, um reforço sonoro dentro desse ambiente, como também em cenário com videoconferência, transmissão, aí, ele vai me atender todos os tipos de dinâmica, né, para os ambientes. Falar também um pouquinho dos falantes passivos, isso é novidade para muita gente, né, Thiago? Muita coisa aconteceu na ISA e na Infocom. Então, temos agora toda a linha também de falantes passivos para aquele ambiente que, normalmente, a gente sempre vê isso nas empresas, né? Essa sala é uma sala premium, essa daqui não é tão premium, então a gente pode dar uma economizada no projeto. Então, para esses projetos que eu não consigo centralizar tudo em Dante, tudo em estrutura de rede, a gente consegue estar atendendo agora também com os falantes passivos.
Então, só para vocês começarem a ver um pouquinho aí do part number, né? É claro que a ideia não é decorar nada, mas eles vêm com o nome MXP, tá? Aí muda a versão com os números. Então, o 6 ele é um pendente robusto, o 1 ele é um mini pendente, tá? O 6 ele já trabalha na linha 70, 100 volts ou também 4 ohms. Tá? O Arandela grande também é exatamente igual a esse produto, também 70, 100 volts. E a gente tem 2 minis, né, que é o mini pendente e a mini barra, que vai trabalhar apenas com 8 ohms. Basicamente, assim, os que são robustos, né, os maiores, 70, 100 volts ou em baixa impedância, e os mini em baixa impedância. Tá bom? Aí, para trabalhar com eles, temos o AMP, né? Esse AMP eu achei bem fantástico, porque ele vem para adicionar sala a sala, né? Ele é solução sala a sala, mas, às vezes, em projeto, a gente não tem uma estrutura de áudio analógico chegando naquela sala, mas você sempre tem uma estrutura de rede. Então, eu posso mandar áudio DANT até esse AMP e, de lá, atender os meus falantes analógicos, né? Então, ele passa a fazer parte do Shure Cloud, pelo fato de eu ter toda essa estrutura de rede, a gente vai falar um pouquinho mais do Shure Cloud, e ele passa a fazer parte dentro do Designer também. Então, eu consigo fazer todo o roteamento de áudio através de um único software de configuração da Shure, que é o Designer. Tá? Tenho nele embarcado toda a parte de DSP também, algumas coisas de DSP, obviamente, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Então, se eu for trabalhar com 70 ou 100 volts, ou se eu for trabalhar com baixa impedância, então eu tenho todos os ajustes ali, eu defino, né, em tempo real ali, eu não preciso comprar antes, né? Eu vou trabalhar com 70 volts, então vou comprar a versão 70. Não, eu defino isso em software, tá? Dentro do hardware eu defino isso. E lançamos também na Infocom o MXN6. Acho que todo mundo conhece o MXN5, né, que é o nosso Arandela Dante. E agora temos a versão pendente Dante também. Tá? Então, ele veio aí para atender a demanda no mercado, né? Como eu disse há pouco tempo, eu gosto muito da Shure porque ela escuta o mercado e ela se preocupa com o cliente e o que está por vir, como que a gente vai trabalhar essas demandas. Então, ele veio para atender essas demandas dos mercados, né, conceito de forro aberto, tudo isso. E aqui tem uma leve comparação com o MXN5. Tá? Ambos trabalham aí tanto no PoE classe 0 como no PoE Plus. Né? O MXN5 no PoE classe 0 é 92 dB SPL, no Plus 98. No pendente também o Plus é 96, eu caio 2 dB. Né? E no classe 0, 92 dB SPL. Tá? Ou seja, são produtos extremamente robustos. Você nunca vai usar esse nível de pressão sonora, a não ser que você odeie o cliente de vocês, né, querendo deixar surdos, mas eles são produtos extremamente excelentes, robustos, podem ser pintados. Né? Então, ele vem na versão branco e preto, mas se quiser pode pintar. Né, tanto um como o outro, e vai trabalhar aí tanto com Dante e a ES67, que também é outra coisa que o pessoal pede bastante, aí, às vezes, para o corporativo. A NX4. E aí, Ti? Esse é o grande lançamento do ano da Shure. Aqui vocês vão entender para onde a Shure está indo, em relação a software, licenças. Aqui vocês vão entender onde a gente está e para onde a gente está mirando. Né? Então, esse é um grande lançamento, assim como a DPSM, que a DPSM foi em novembro do ano passado, esse foi agora. Vamos ver um videozinho aqui.
esse vídeo é maravilhoso, porque já resumiu tudo para mim aqui, né? Eu já amei ele por isso, mas vamos falar um pouquinho mais. Aqui, eu tenho um hardware que ele é flexível conforme a licença, né? Eu posso ter licença para trabalhar com o LXD, eu posso ter licença para trabalhar com o Accent Digital. E eu posso atribuir ou não essas licenças aos hardware. Então, por exemplo, um locador, nesse evento ele vai trabalhar com LXD, ele pega as licenças de LXD e atribui ao dispositivo, habilita tudo, mas amanhã ele quer levar esse mesmo hardware para levar num festival com Accent Digital. Então, ele tira a licença de LXD, bota a licença da Accent Digital, né? E isso é escalável, né? Então, eu consigo fazer com o LXD até 24 canais, com uma única unidade de rack, né? Esse único hardware, até 24 canais de ULXD, ou até 16 canais de Accent Digital. Então, pensa aí em transporte, o quanto que isso me facilita, né? Em questão, agora eu consigo levar 16 canais de Accent Digital numa mala, numa mochila, né? Então, isso vai facilitar muito parte de configuração, toda a parte de gerenciamento, transporte. Então, a ideia é facilitar o dia a dia mesmo. Tá? Eu tenho aqui mais um, esse daqui eu gosto de mostrar. Shure Cloud. Tá? Como que eu vou fazer o gerenciamento dessas licenças, né? Tanto aí o IntelliMix Room, que vocês já conhecem, que é o software, o DSP via software, agora as licenças. A gente tem o Shure Cloud, que é o nosso gerenciador na nuvem. Então, a família MXA, P300, os falantes Dante, o MXN AMP, MXP, desculpa, AMP, confundi o nome, talvez. O nosso amplificador, né? Então, eu consigo agora ter tudo isso sendo gerenciado através de Shure Cloud. Isso é gratuito para o usuário final, para os parceiros, né? E toda essa atribuição de licença eu posso estar fazendo por lá toda a logística dela dentro dos meus dispositivos. Então, vai facilitar bastante. Aqui tem um exemplo, né, de instalação, né, onde eu tenho a parte de ULXD, eu tenho 2 distribuidores ali no meio do caminho para atender todo mundo. Para comparar os 24 canais de ULXD com o cenário novo com os 24 canais que você pode 24. Ter em uma unidade de rack, o tamanho e peso. Né? Então, eu tenho ali os 2 distribuidores, eu tenho os meus receptores, eu vou escalando o LXD. E aí, quando eu olho para o NX4, só preciso das licenças e das antenas. Acabou meu problema. Né? Já economizei aí em unidade de rack, já economizei em transporte, já economizei em cabo, né? Já diminuí a quantidade de erros que eu posso ter nessas configurações, nessas instalações. Então, ele só agrega aí. Tá bom? Fê, só fazer um comentário para corporativo, que tem múltiplas localidades, ou um prédio que ele tem salas em diversos andares, ele não precisa ter os canais fixos naquele andar. Ele pode ter a base do NX4 em cada andar e gerenciar as licenças remotamente. Então, ele vai ter um evento no segundo andar, ele carrega as 24 licenças para aquele andar. Está tendo um evento na outra localidade, ele precisa de licença, ele transfere aquelas licenças via Shure Cloud para outra localidade. Então, ele te dá flexibilidade mesmo para o corporativo. Tá? Então, mesmo para instalações fixas, ele vai te trazer diversos benefícios, principalmente para projetos maiores. Tá? Esse é um ponto curioso, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu foco muito no corporativo, governo, educação. E, quando lançaram esse produto, falaram assim, foco mais em locadoras. Deu, tá bom, né? Já temos projetos corporativos, né? E o pessoal está ansioso aí para receber, para testar, para explorar. Né? Só um comentário final sobre esse produto. Ele foi lançado na Infocom agora em junho, mas a disponibilidade ao mercado é no último trimestre. Tá? Então, a gente fez o lançamento, mas entregas no último trimestre do ano. Separei aqui uns recados importantes, para não esquecer. Né? Eu não trouxe a linha MXA aqui, porque acho que todo mundo já conhece, né? Mas eu tenho alguns recados importantes.
O MXA901 teve uma atualização de firmware recentemente, coisa de 15 dias ou menos. E agora eu também tenho câmera tracking com MXA901, coisa que antes só tinha no MXA920, perdão. Então, o 920 é aquele, né, que todo mundo conhece, todo mundo ama, todo mundo coloca em projeto, mas eu falo que, às vezes, ele é muito para uma sala mais básica, porque eu tenho um recurso ali, eu consigo fazer compensação sonora, seja com reforço, do jeito que a gente está fazendo aqui, ou com voice lifting, né? Então, eu tenho 2 tipos de compensação sonora que eu consigo fazer com ele. Eu tenho câmera tracking, né? Mas num ambiente, uma sala de reunião, que eu quero ter o câmera tracking, mas ela não é tão grande para eu fazer reforço, compensação, por que, né, comprar o MXA920 se agora eu também posso ter isso no 901, né? Então, ele gira em torno aí de 30% mais barato, né, do que o 920 e já agrega a parte de câmera tracking. O MXA902 também teve atualização de firmware. Antes, a gente colocava 1 por sala, né, sala de até 6x6, a gente colocava uma unidade. Passou disso, a gente ia para o MXA901 com os falantes apartados ou o MXA920. Agora, eu posso ter 2 na mesma sala, 3, 4, dependendo do tamanho da sala. Tá? O MXA902, para quem não se recorda, ele não tem o câmera tracking, ele é fixo 6x6. Tá bom? A área dele é 6x6 e o grande diferencial dele é o falante. Então, na maioria das vezes, eu preciso de um microfone que me resolva tudo. Captação, reprodução e processamento de áudio. Então, o MXA902 ele agrega bastante nisso também, ok? O Shure Cloud, como a gente já falou, eu vou estar com o meu computador lá na sala de demo, vou abrir o nosso Shure Cloud de demonstração para quem quiser explorar um pouquinho mais, mas é basicamente isso, né? É o nosso gerenciador na nuvem. Ali eu vou conseguir gerenciar os hardwares, ali eu vou conseguir gerenciar todas as minhas licenças, então eu vou centralizar toda a parte de gerenciamento num único ponto aí. E lembrando que o Shure Cloud, né, a plataforma, ela é gratuita. O Ti já comentou, já deu um spoiler, então o Iris Workbench agora eu tenho a versão app, então eu consigo instalar no tablet, no celular, ok? E, aproveitando o gancho do ANX4, o ADPSM já pensou todo aquele potencial, né, com a expansão de canais? Exato. E agora o ADPSM também vai poder expandir canais via licença. Então, o cliente que tiver um ADPSM de 4 canais, ele vai poder expandir até 16 canais estéreo, ou 32 mono. E o cliente que tiver a base de 2 canais, ele vai poder expandir para 8 canais estéreo ou 16 mono. Tá? Então, via licença de software. Então, ele vai comprar a base já com um número fixo de canais e expansível via licença de software. Aí, lembrando que, quando ele trabalhar no modo expansível, o ADPSM vai trabalhar exclusivamente no modo WMAS. Aí, ele não tem nem o narrowband, nem o modo analógico. Se o cliente quiser trabalhar no modo narrowband ou analógico, ele tem que continuar trabalhando com o número de canais fixo de hardware. Mas, se ele tiver a flexibilidade de trabalhar por WMAS, ele vai poder expandir os canais, chegando até 32 canais monos com a ADPSM também. Tá. Perfeito. Esses são os recadinhos mais importantes, mas acompanhe a Shure. Direto, a gente está fazendo eventos lá no nosso escritório. Quem não conhece, está super convidado a conhecer, porque estamos só na metade do ano. Né? E eu não consegui falar das partes dos recados importantes. Tem o Virtual Acoustic Boundary, né, dentro do MXA920 agora. Tem o Deverb, né, para tratar a parte de reverberação no IntelliMix. Então, tem muita coisa acontecendo. Vai nos acompanhando para vocês não ficarem para trás. Né? E um recado, né, extremamente importante, né? Tudo isso que a gente vai falando vai sendo atualizado dentro da nossa plataforma de ensino, que é o SAI, que é o Shure Audio Institute. Tá? Então, é gratuito também, é uma das melhores plataformas aí de áudio, né, que a gente encontra, né, de ensino aí, da parte da Shure. Né? Então, eu tenho todas as partes, não só certificação de produto, mas eu tenho áudio VIP, conceito,
estou começando a trabalhar nesse mercado, eu preciso entender esse mundo. Ali eu tenho TI para ver, eu tenho conceito de áudio via IP, eu tenho vários outros conceitos que não falam só de produto. Aí, depois que eu entender esse mundo, aí sim eu vou para uma certificação. Porque se eu for para uma certificação, por exemplo, de MXA 920, lá vai ficar falando Dante, Dante, Dante. Se vocês não sabem o que é Dante, já perdeu metade do curso, já não entendeu metade do curso. Então, tem toda a parte de conceito para quem precisa aterrissar aí nas tecnologias, para depois entrar aí em produtos. Então, é uma ótima plataforma. E é uma ferramenta importante para vocês formarem profissionais também, né? A gente sabe como que é a demanda para o profissional qualificado, como que é difícil encontrar pessoas que conheçam desse mercado. Então, ter essa plataforma ajuda vocês a ter uma flexibilidade na contratação e formar pessoas, tá? Então, ajuda a certificar quem já conhece já da tecnologia em produto, mas ajuda na formação de novos profissionais também. Então. E é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês. É uma honra estar aqui em Padilha. Obrigado, gente.